Você acredita em alienígenas? Acredita que, lá fora, no universo, exista vida inteligente? Algumas pessoas acreditam que essa coisa de extraterrestres é pura balela, mas pensem um pouco. O universo é gigantesco, com milhões de galáxias e um número ainda maior de planetas. Olhem esse comparativo. Oficialmente falando, em termos de tamanho, a Terra não é ninguém na fila do pão. Então, mesmo que ainda não seja comprovado, é possível sim que exista vida inteligente fora da Terra. Ao longo dos anos, vários governos, cientistas e empresas privadas dedicaram-se à ufologia, que nada mais é do que o conjunto de assuntos e atividades relacionados ao estudo de OVNIs, objetos voadores não identificados. Resumindo, ufologia é o estudo e busca por ETs. Nunca nada de concreto foi provado, mas é comum hoje em dia dizer que avistou um OVNI. Normalmente, as fotos capturadas estão bem distantes do objeto, ou o objeto está desfocado, e é quase impossível identificar o que ele é de fato. São coisas assim que fazem a ufologia ser tão desacreditada. Outros casos, porém, são tão convincentes que é impossível não acreditar que seja real. E por mais que tentem esconder a verdade da gente, ela está lá, mesmo que fragmentada. Nós só esperamos que, um dia, ela seja revelada. Eu tô falando que governos estão escondendo a existência de extraterrestres? Não. Tô falando que é possível que isso seja verdade, como também é possível que seja só mais uma história. Eu sou Gessé Diniz, e a história que vou lhes contar é convincente demais para ser algo inventado. Estou falando do incidente de Roswell. Se você não sabe do que estou falando, vem comigo que eu vou te contar o caso mais famoso da história da ufologia. 2 de julho de 1947. Foi esse o dia em que um objeto voador caiu em Roswell, no Novo México, e isso é um fato. Na noite do dia em questão, o rancheiro Mac Brazel encontrou alguns destroços. Ele não fazia a mínima ideia do que aquilo poderia ser. Junto com os destroços, ele encontrou uma espécie de papel alumínio, que era extremamente fino. Ele era maleável e, ao mesmo tempo, muito duro, além de conter alguns desenhos semelhantes a símbolos matemáticos. Sem saber o que fazer com aquilo, ele relatou tudo ao xerife George Wilcox. Infelizmente, o xerife também não fazia ideia do que era aquilo, então os dois resolveram chamar alguém que poderia saber, o exército. Eles apresentaram o material para os militares. No mesmo instante, uma equipe foi enviada para o rancho, para o recolhimento dos destroços. O encarregado da equipe era o Major Jesse Marcel, guardem bem esse nome, oficial de inteligência da base aérea de Roswell, que estava acompanhado do capitão Sheridan Cavitt. Jesse, inclusive, teria tentado queimar o papel alumínio, mas o material nem mesmo chamuscou. Mas Jesse Marcel não deixou por isso mesmo. Ele levou parte do material para sua própria casa. Chegando lá, ele chamou seu filho, Jesse Marcel Jr., para lhe mostrar que tinha encontrado destroços de uma nave alienígena. Jesse Marcel Jr., falecido em 2013, foi uma das poucas testemunhas que tiveram contato com o tal material. De acordo com outros relatos, o material tinha uma espécie de memória. Não importava o quanto fosse amassado ou dobrado, ele voltava à sua forma original, intacto, como se alguém tivesse apertado Ctrl Z e desfeito tudo. O coronel William Blanchard mandou chamar Walter Haut, oficial de informações públicas. Walter emitiu um comunicado a respeito da queda do objeto, e foi isso que ele falou. Como oficial de relações públicas da base 509 do Grupo de Bombeiros, recebi um telefonema do coronel William Blanchard. Ele me comunicou muito especificamente o que desejava que fosse dito no comunicado da imprensa. O fato de estarmos de posse de um disco voador caído a uns 120 km a noroeste de Roswell, e que as peças haviam sido trazidas ao escritório do xerife por um rancheiro da região. Também me disse que o Major Jesse Marcel, máximo oficial de inteligência da base, levaria o material ao campo aéreo Fort Worth, do Exército, e entregaria ao general Roger Ramey, nosso comandante superior. No dia 8 de julho de 1947, o jornal Roswell Daily Record publicou a seguinte matéria: RAAF captura disco voador em rancho na região de Roswell. RAAF é a sigla para Roswell Army Airfield, ou Campo de Aviação de Roswell. Hoje é conhecida como Base da Força Aérea Walker.
No mesmo dia, a rádio ABC também se pronunciou publicamente. Naquela época, a comunicação não era tão mais simples como é hoje em dia. Então, quando o jornal famoso publicou uma matéria dizendo que uma nave alienígena pousou na Terra, a população acreditou. Depois que a imprensa já havia divulgado notícia e que o material havia chegado à base de Fort Worth, o exército convocou uma coletiva da imprensa. Nessa coletiva, o Major Jesse Marcel estava segurando os destroços do que seria um balão meteorológico. Ou seja, o exército estava dizendo que o que havia caído próximo a Roswell não era um OVNI, mas um balão meteorológico. Cientistas usavam balões de látex desde que foram criados. Balões meteorológicos levam instrumentos descartáveis que fazem medições atmosféricas e transmitem as informações para a Terra via rádio. Como eu disse antes, não havia como checar algumas notícias. Quando o exército disse que aquilo era só um balão, a população acreditou que era só um balão. E esse foi o fim do caso Roswell. Afinal, era só um balão, não um OVNI. Não tinha nada para ser comentado. Tudo mudou no ano de 1978. O físico nuclear Stanton Friedman ouviu a história de Jesse Marcel. Ele foi atrás do ex-major e o entrevistou. Na entrevista, Jesse Marcel afirmou que as evidências foram trocadas. O material que ele levou para Fort Worth e o que ele apresentou como um balão meteorológico não eram a mesma coisa. Um especialista em meteorologia foi chamado às pressas ao escritório do general Roger Ramey. E ao chegar lá, viu que aquilo era sim um balão meteorológico. Porém, os destroços não apresentavam rasgos ou defeitos. Pareciam que foram tirados de uma caixa e amassados de propósito. O governo encobriu o que havia descoberto e simplesmente trocou as evidências, na esperança que aquilo funcionasse. Durante um tempo, acreditava-se que os destroços eram, na verdade, parte do projeto Mogul. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e o começo da Guerra Fria, os Estados Unidos sabiam que era só uma questão de tempo até que a Rússia também tivesse sua própria bomba atômica. Foi assim que nasceu o Projeto Mogul, que nada mais era do que um experimento acionado por um balão meteorológico com o objetivo de medir sons na alta atmosfera. Em resumo, se alguém fizesse algum teste atômico, os norte-americanos saberiam. Poucos têm conhecimento sobre o Mogul, mas ele era tão importante que seu nível de sigilo era o mesmo que o do Projeto Manhattan, responsável pela bomba atômica. Tudo bem, mas como esse balão poderia ser o balão que caiu em Roswell? Naquela época, havia uma empresa de brinquedos, que também fabricava refletores de radar para tropas de comunicação do exército. A tal empresa possuía uma fita de reforço com símbolos desenhados, e essa tal fita seria o tal plástico com hieróglifos. O que caiu em Roswell seria os destroços do teste número 4 do Projeto Mogul. O objeto, com cerca de 180 metros de comprimento, foi lançado no ar. Naquele dia, o tempo não estava nada favorável, e eles acabaram perdendo o balão, que viria a cair em Roswell. Como o balão era feito de materiais fáceis de serem encontrados, eles não se preocuparam em ir atrás dos destroços. Muitos acreditam que, naquele dia, não apenas uma, mas duas coisas foram acobertadas: substituição dos destroços da nave e a ocultação dos corpos dos ocupantes da nave. Durante muito tempo, acreditou-se que não caiu só uma nave em Roswell, mas também alienígenas. Toda essa teoria de corpos de alienígena começou após uma história contada pelo agente funerário Glenn Dennis. Anos depois do ocorrido, Glenn Dennis alega ter recebido uma ligação da base militar. Eles estavam com dúvidas sobre como carregar corpos pequenos e como lidar com corpos decompostos pelo sol do deserto. Quando ele perguntou se houve um acidente, disseram que eram apenas perguntas hipotéticas. Ele foi até a base militar, e uma amiga enfermeira disse que ele não deveria ficar ali. Ele desobedeceu, e um dos militares acabou escoltando-o para fora. No dia seguinte, ele encontrou a amiga enfermeira e ela estava visivelmente abalada, como se tivesse visto uma assombração. Quando ele perguntou qual era o problema, ela disse que havia participado da autópsia de um alienígena. Ela fez um desenho e também descreveu a criatura. O comprimento dos braços era bem diferente de braços humanos, e só havia 4 dedos em cada mão.
Ele era baixinho e magrelo, porém tinha a cabeça bem grande. Mas os céticos pensam de outra forma. Na mesma época, um avião acabou explodindo com vários tripulantes. Eles acreditam que o desenho dela não era de um alienígena, mas de um dos corpos carbonizados na explosão. Vamos fazer uma rápida recapitulação sobre o ocorrido. Caiu alguma coisa em Roswell. Depois que a notícia ganhou a mídia, os militares fizeram um comunicado, dizendo que o objeto que caiu nada mais era do que um balão meteorológico. Mas muitos dizem que isso é mentira, o que significaria que o governo estaria encobrindo o que realmente aconteceu ali, a queda de uma nave alienígena. Só que os tais destroços de balão meteorológico nem mesmo pareciam destroços. Não havia nenhum arranhão neles. Era como se os militares tivessem comprado um balão novo, tirado ele da caixa e quebrado, só para dizer que eram destroços. Anos depois do ocorrido, um suposto vídeo da autópsia de um dos alienígenas vazou, e até mesmo o Fantástico exibiu tal vídeo, o que chocou várias pessoas. Depois foi confirmado que o vídeo era falso. Hoje em dia, Roswell é um ponto turístico, e quase todos os lugares da cidade têm alguma coisa sobre alienígenas na decoração. Além disso, vários documentários foram produzidos, e o assunto ganhou até mesmo um seriado. Por outro lado, ninguém nunca descobriu, de fato, o que realmente aconteceu naquele dia de 1947. Alguns relatos dizem que Mac Brazel sofreu ameaças durante muito tempo, para que ficasse de bico fechado sobre o assunto. Mas, se eram só destroços de um balão meteorológico, por que exigiriam o silêncio de Mac Brazel? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado bastante do vídeo. Qual a sua opinião? Acredita que caiu um OVNI ou que era mesmo um balão meteorológico? Deixe a sua resposta nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!